Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a oração do Ângelus, conduzida pelo Papa Francisco, este 17º domingo do tempo comum e primeiro dia mundial dos avós e dos idosos. Dentro de instantes, o Santo Padre assomará a janela do Palácio Apostólico para a oração mariana com os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, no continente africano, os amigos de Timor-Leste, no continente asiático, e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando a você um bom domingo, com uma saudação especial aos avós e aos idosos. O tempo é parcialmente nublado esta manhã na Praça São Pedro, 31 graus centígrados e 34% de umidade relativa do ar. Tempo um pouco nublado, como dissemos, mas praticamente sem previsão de chuva no decorrer do período, vez que a possibilidade de chuva é de apenas 2%. Aguardamos, portanto, dentro de instantes, a oração mariana do Ângelus com o Santo Padre. Tivemos esta manhã, na Basílica de São Pedro, a celebração da Santa Missa neste primeiro dia mundial dos avós e dos idosos. Missa essa que foi presidida pelo presidente do Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, Dom Rino Fisichella, devido à recente cirurgia, porque passou o Santo Padre. Francisco, então, não presidiu a esta celebração, mas a sua homilia foi lida por Dom Fisichella. Temos neste momento enquadrada a janela do Palácio Apostólico. Santo Padre, dentro de instantes, então, assomará para conduzir a oração mariana. Os avós e os idosos não são sobras de vida, desperdícios para jogar fora, disse o Papa em sua homilia preparada para esta ocasião, como dissemos, a homilia da celebração de hoje, que foi lida pelo arcebispo Rino Fisichella. O Santo Padre afirmou que hoje há necessidade de uma nova aliança entre jovens e idosos, necessidade de partilhar o tesouro comum da vida, sonhar juntos, superar os conflitos entre as gerações para preparar o futuro de todos. Temos aí aqueles que nos acompanham tendo as imagens, uma presença significativa de fiéis e peregrinos na Praça São Pedro, muitos acenando enquanto aguardam Santo Padre para a oração mariana. Sofro quando vejo uma sociedade que corre apressada e indiferente, ocupada com tantas coisas e incapaz de parar para dar um olhar, uma saudação, uma carícia. Tenho medo de uma sociedade onde todos formamos uma multidão anônima e já não somos capazes de erguer os olhos e reconhecer-nos. Os avós, disse o Papa, que alimentaram a nossa vida, hoje têm fome de nós, da nossa atenção, da nossa ternura, de sentir-nos perto deles. Ergamos o olhar para eles, como faz Jesus conosco, disse o Papa na homilia desta celebração, presidida esta manhã na Basílica de São Pedro pelo arcebispo Rino Fisichella. O Santo Padre acaba de assomar a janela do Palácio Apostólico, acena para os fiéis e peregrinos presentes na praça. Acompanhemos as suas palavras na alocução que precede a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. O Evangelho da liturgia deste domingo narra o célebre episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, com o qual Jesus alimenta cerca de 5.000 pessoas que vieram para ouvi-lo. É interessante ver como se dá este prodígio. Jesus não cria os pães e os peixes do nada, não. Mas opera a partir do que os discípulos
lhe trazem. Um deles diz: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? É pouco, não é nada, mas para Jesus é o suficiente. Tentemos agora nos colocar no lugar daquele menino. Os discípulos lhe pedem para compartilhar tudo o que ele tem para comer. Parece uma proposta insensata, aliás, injusta. Por que privar uma pessoa, sobretudo um menino, do que ele trouxe de casa e tem o direito de guardar para si mesmo? Por que tirar de uma pessoa o que, em todo caso, não é suficiente para alimentar a todos? Humanamente é ilógico, mas não para Deus. Pelo contrário, graças a esse pequeno dom gratuito e, portanto, heróico, Jesus pode alimentar a todos. Esta é uma grande lição para nós. Diz-nos que o Senhor pode fazer muito com o pouco que colocamos à sua disposição. Seria bom nos perguntar todos os dias: o que eu trago hoje para Jesus? Ele pode fazer muito com uma oração nossa, com o nosso gesto de caridade para com os outros. Mesmo com nossas misérias, entregue à sua misericórdia. Nossas pequenezes a Jesus, e Ele faz milagres. Deus ama agir desse modo. Faz grandes coisas a partir de coisas pequenas e gratuitas. Todos os grandes protagonistas da Bíblia, de Abraão a Maria até o menino de hoje, mostram esta lógica da pequenez e do dom. A lógica da pequenez e do dom. A lógica do dom é tão diferente da nossa. Tentamos acumular e aumentar o que temos. Mas Jesus nos pede para dar, para diminuir. Gostamos de acrescentar. Gostamos das adições. Jesus gosta de subtrair, de tirar algo para dar a outros. Nós vogliamo moltiplicare per noi. Queremos multiplicar para nós mesmos. Jesus aprecia quando partilhamos com os outros, quando partilhamos. É curioso que nos relatos da multiplicação dos pães nos evangelhos, o verbo multiplicar jamais aparece. Não. Pelo contrário, os verbos usados são do sinal oposto: partilhar, dar, distribuir. Mas não se usa o verbo multiplicar. O verdadeiro milagre, diz Jesus, não é a multiplicação que produz ostentação e poder, mas a divisão, a partilha que aumenta o amor e permite que Deus realize maravilhas. Tentemos partilhar mais. Tentemos este caminho que Jesus nos ensina. Também hoje, a multiplicação de bens não resolve os problemas sem uma partilha justa. Vem à mente a tragédia da fome, que afeta particularmente os mais pequeninos. Foi calculado oficialmente que todos os dias no mundo, cerca de 7.000 crianças menores de 5 anos morrem devido à desnutrição.
porque não têm o necessário para viver. Diante de escândalos como estes, Jesus dirige também a nós um convite semelhante ao que provavelmente o menino do Evangelho recebeu. O menino que não tem nome e em quem todos nós podemos nos ver. Provavelmente, coragem, dá o pouco que tens. Teus talentos e tuas posses torna-os disponíveis para Jesus e para teus irmãos. Não tenha medo, nada será perdido. Porque, se você compartilhar, Deus multiplica. Afugente a falsa modéstia de se sentir inadequado. Confie em si mesmo. Acredite no amor, no poder do serviço, na força da gratuidade. Que a Virgem Maria, que respondeu sim à proposta sem precedentes de Deus, nos ajude a abrir o coração para os convites do Senhor e para as necessidades dos outros. Et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ouçamos agora as saudações do Santo Padre após a oração mariana do Ângelus. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de celebrar a liturgia por ocasião do primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Um aplauso a todos os avós, a todos. Avós e netos, jovens e idosos juntos, manifestaram um dos dos rostos bonitos da igreja, mostraram a aliança entre as gerações. Convido a celebrar este dia em todas as comunidades e ir visitar os avós e os idosos, aqueles que estão sozinhos, para entregar-lhes a minha mensagem inspirada na promessa de Jesus. Eu estou contigo todos os dias. Peço ao Senhor
Que esta festa nos ajude, que estamos com a idade avançada, mais adiante nos anos, a responder ao seu chamado nesta estação da vida e mostre à sociedade o valor da presença dos avós e dos idosos, sobretudo nesta cultura do descarte. Os avós precisam dos jovens e os jovens precisam dos avós. Devem encontrar-se, dialogar entre si. Os avós têm a seiva que sobe da força árvore que cresce. Vem em minha mente, creio que já citei uma vez, aquela passagem de um poeta: tudo aquilo que a árvore tem de florido vem daquilo que está enterrado. Sem diálogo entre jovens e avós, a história não segue adiante, a vida não segue adiante. É preciso retomar isto como um desafio para a nossa cultura. Os avós têm o direito de sonhar, olhar os jovens, e os jovens têm o direito da profecia, tomando a seiva dos avós. Por favor, façam isso. Encontrar os avós, os jovens, encontrar os avós, falar com eles, dialogar com eles e fará todos felizes. Nos dias passados, chuvas torrenciais atingiram a cidade de Chenzhou, na província de Henan, na China, causando inundações devastadoras. Eu rezo pelas vítimas, por suas famílias, e expresso a minha proximidade e solidariedade a todos aqueles que sofrem por esta calamidade. Sexta-feira passada, abriu-se em Tóquio a 32ª Olimpíada. Neste tempo de pandemia, estes Jogos sejam um sinal de esperança, sinal de fraternidade universal, no signo da harmonia. Deus abençoe os organizadores, os atletas e todos aqueles que colaboram para esta grande festa do esporte. Dirijo minha saudação a vocês, de coração, a vocês, romanos peregrinos. Particular saúdo o grupo de avós de Rovigo. Obrigado por terem vindo. Os jovens de Abineia que caminharam trilharam no caminho frantígeno para Roma, que participaram aqui da iniciativa Roma Capital. Saúdo a comunidade do Cenáculo. Desejo a todos um bom domingo. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até a próxima. Santo Padre acena para os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, antes de... E saúda ainda os jovens da Imaculada, cumprimentando-os. Assim, o Santo Padre, antes de deixar a janela do Palácio Apostólico, após conduzir a oração mariana. O Santo Padre reforçou a sua mensagem para este primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, convidando os jovens a visitar os idosos e os avós em suas comunidades e a levar esta mensagem que ele preparou para eles nesta ocasião. O Santo Padre ainda fez menção às enchentes na China, na província de Henan, na província de Henan,
de Renan, onde muitas pessoas então passam por dificuldades. O Santo Padre expressando, portanto, a sua proximidade às vítimas das enchentes e ainda uma menção aos Jogos Olímpicos nesta ocasião, iniciada na sexta-feira, como esta festa do esporte. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, desejando um bom domingo e assim o nosso pensamento também aos avós e aos idosos, lembrando sempre da importância que eles têm e para aqueles que não os têm mais, tiveram em nossa vida, cuja importância sempre permanece. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, desejando um bom domingo com uma saudação especial aos avós e idosos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.